E aí, pessoal, boa noite! Vamos chegando aos poucos, sejam bem-vindos após um dia intenso de trabalho. Estamos aqui hoje para uma live de peso pesado. Não pelo tamanho das participantes físico, mas pelo tamanho delas em experiência. Vai ser fantástico, vai ser pesado. Tomara que não caia a conexão de tanto peso que a gente vai ter. Com a gente vão estar a professora Ana Maria Siriani, em breve, e a Mônica Cilento, nossa presidente da Associação Internacional do PNF. A gente vai falar sobre PNF em pesquisa. E também faz parte essa live de uma série de lives que nós estamos fazendo para falar a respeito do nosso projeto, de um curso que vai rolar em breve. A abordagem funcional para 3 tipos de pacientes, então estamos trabalhando. Hoje inicia mais de fato a nossa divulgação, então, com essa live de peso, com as nossas colegas. Dentro desse nosso projeto, então, teremos mais uma live na segunda-feira, dia 5, com o meu grande amigo Rogério, lá do canal Neurofuncional, um cara fera também, que usa o PNF também, tanto nos seus conteúdos online quanto na parte teórica. E depois, por fim, no dia 8, que é a quinta-feira, nós teremos aí um momento maior, onde nós vamos falar a respeito do nosso projeto, da abordagem funcional para ortopedia, neuro, idoso, e vamos fazer uma live mais encorpada. Então, ó, a professora Ana Maria Siriani está batendo a nossa porta. Vamos atendê-la. Só um minuto, prof. Aí. Professora Oi, Ana Maria. tudo bom, senhor Leandro? Que linda! Tudo isso vai ver. Não vou aparecer aqui de qualquer jeito, né? Seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu de poder vir fazer essa conversa com você. Até estudei, viu? Imagina, estudar muita coisa. Pronto. Isso é a sua humildade que não deixa você falar. Não, não é isso, não. Eu não posso vir aqui passar vergonha, né? Imagina. Gente, a professora Ana Maria é um grato presente da vida, né? Pessoa fantástica que eu acabei não há muito tempo atrás, ao vivo, mas já trabalho social. E ela é uma das feras no país que a gente tem, né, pessoas mais carismáticas a respeito do assunto também, que é a do ombro, né? Então, ela trabalha muito com isso. E já, professora, vamos esperar a Mônica um pouquinho, mas enquanto a gente espera a Mônica, se você pudesse apresentar para o pessoal que está aqui com a gente, faça Combinado. essas honras, porque se eu olhar, pode ser que eu esqueça de algo dentro do seu vaso. Não vou me apresentar pelo meu lápis, não. Eu sou Ana Maria Siriani, sou fisioterapeuta, sou formada desde 1996 e desde então sou professora. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. E como o Leandro comentou, a minha área de especialidade é ombro. E trabalho com reabilitação do ombro já de maneira mais assim focada há algum tempo. E sou uma grande curiosa a respeito do conceito PNF desde a minha graduação. A minha professora de neuro, a professora Rosana Mattioli, tinha acabado de fazer a formação em Cabot na época, e ela ensinou para gente durante as aulas práticas de física aplicada neuro. E aquilo, assim, mexeu muito comigo, eu gostei muito da ideia, mas levei muitos anos para poder
ter tempo, né, dentro das minhas atribuições, da minha formação, para poder parar e fazer o conceito. Tô no primeiro, nos primeiros 5 dias do conceito, então, por isso que eu falei, eu tive que estudar mesmo, não é brincadeira não, porque para falar de pesquisa eu fui olhar o que a gente tem de publicação, como é que é a curva de publicação a respeito do conceito PNF, e aonde já estão as evidências disponíveis para animar o pessoal aí a usar e a conhecer também. Que legal, prof. Muito obrigado. E aqui a gente tá com a nossa diva master, Mônica. Querida Ana, Menina, eu preciso te conhecer, você é muito eu também, falada. eu também preciso muito te conhecer. Nossa Senhora, já há bastante tempo. Logo, logo eu Não tô vai, no... não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por você dispensar seu tempo para estar com a gente também. A gente sabe que o seu tempo é valioso. Então, Não, mas estamos aí para isso. a gente Né? está mais valioso ainda para a nossa profissão. Né? Mas, meninas, olha só. Introduzindo, então, o que a gente vai fazer hoje aqui, para tentar contextualizar para o pessoal. O foco é a gente não levar mais 30, 40 minutos. Então, para que a gente possa ser bem objetivo dentro do assunto que nós vamos abordar, tá? E é algo que, obviamente, é inquietador por aí, a gente palpita quando a gente fala a respeito de ciência e algo que acompanha a ciência, que é o estado da arte. E os dois, hoje em dia, eles precisam estar indissociados, né? Então, a gente fala aí de um contexto que a gente vive, que é a prática baseada em evidência. A gente sabe que a consulta, a literatura, o que tem de mais valioso na literatura é importante. Nós sabemos que, pelo outro lado, a gente que tem a vivência com o conceito PNF e outros conceitos, a gente precisa amadurecer mais uma perna do tripé, que é como intervir, né? E, obviamente, ao final disso, vem o que é necessário para o nosso paciente, para as 3 pernas desse tripé, que é a prática baseada em evidências. Eu acho que a gente vai por aí hoje, né? E eu queria aproveitar para abrir, então, para a prof. Ana Maria. Nós, dentro do PNF, temos a nossa associação internacional, que é a Mônica, comitês. Nossos comitês pesquisa. E uma das críticas, né, que nós temos a respeito do que é praticado dentro do PNF, e é todo o movimento que o nosso conceito teve nos últimos anos, que é não só investigar estruturas e funções corporais, mas uma vez que a gente tem essa investigação em estruturas e funções corporais, é poder, obviamente, aplicar esse nível de tarefas e atividades. Porque esse é o diferencial lá no nosso objetivo principal. Então, Ana Maria, se tu está mais ou menos por aí, eu sei que tu já tem um script que eu tenho te conhecido bem organizadinho já. E vale a pena a gente, né, de que forma que a gente pode extrapolar essa estrutura de função corporal para as tarefas e atividades que a gente tem no dia a dia. Essa foi uma das coisas que eu estava pensando hoje mais cedo, quando eu comecei a olhar os números, né, de publicação. Então, talvez as pessoas não saibam, mas eu fiz uma busca rápida aqui no PubMed, rápida mesmo, assim, eu não me dediquei a encontrar todos os melhores descritores, mas eu percebi o seguinte: revisões sistemáticas de literatura, de PNF, elas começam a aparecer a partir do ano de 2003. E antes disso, são estudos clínicos e estudos até randomizados, mas não tem um consenso de literatura. E aí a primeira coisa que me ocorreu é de que facilitação neuromuscular proprioceptiva a gente está falando. Porque o conceito tem lá os seus princípios. Então, por exemplo, será que essas pessoas usaram abordagem positiva?
Será que essas pessoas, ao aplicar esses protocolos dentro de pesquisa, fizeram a atenção à questão de estar abordando o paciente com foco em atividade e participação? Então, essa foi uma das coisas que me veio à mente a hora que eu estava olhando. E essa é uma primeira dica para quem está aí, quer fazer pós-graduação, uma boa revisão de escopo sobre o que tem publicado de PNF nesse sentido, para entender como é que essas coisas foram organizadas, se atendem aos princípios atuais que a gente tem dentro do conceito, já seria uma baita contribuição científica para a área. O que eu vi aqui não, esse foco realmente está na questão de estrutura e função. Ou, no máximo, quando tem estudo randomizado controlado, o foco fica muito naquilo que é a solicitação do grupo Cochrane, do consorte, que são os desfechos centrados no paciente. Então, é o paciente dizendo se ele percebe melhora de equilíbrio, se ele percebe melhora de função, se ele percebe redução de dor. E eu estou falando de trabalhos, eu até fiquei super feliz, viu? Porque tem uma revisão sistemática de DPOC, tem revisão de sistemática, lógico, na área da neuro, AVC, Parkinson, tem distúrbios de equilíbrio, pacientes mistos, tem dor lombar, além do artigo de revisão sistemática do Paulo, com o Liporace e o Fabão, tem mais 2 em 2022. Então, tem também para dor femoropatelar e torção de tornozelo. E isso, assim, tem que caçar esses artigos, viu, Leandro? Assim, porque o treino neuromuscular e os tais de bloqueios neuromusculares vêm junto na literatura. Então, assim, tem que pegar na mão esses artigos. Escritores um desafio para a gente conseguir chegar. Faço ideia, porque tem muita coisa assim, por exemplo, treino proprioceptivo. Uhum. Se você coloca a palavra propriocepção, proprioceptivo, vai vir esses treinamentos proprioceptivos de cadeia instável, de base instável, no meio daquilo que não é, né? Não é para estar lá. Mas eu concordo com você. E acho, de novo, assim, uma boa revisão de escopo hoje daria um paper de muitíssima contribuição para a gente entender se o que está publicado na literatura atende aos princípios do conceito. Uhum. Interessante. Professora Mônica, o que você acha? Será que a gente está no caminho certo a respeito da pesquisa? Eu acho que estamos, né? Assim, falando de uma coisa bem pessoal, quando eu defendi meu mestrado em 2004, o meu trabalho, eu fiz um trabalho com 63 idosas, divididas em 4 grupos, para avaliar a melhora da atividade sentar e levantar, né, em pessoas que tinham limitação de atividade. Então, o meu foco era total na atividade e eu comparei fortalecimento tradicional dos grandes músculos extensores dos membros inferiores, né? PNF usando 2 técnicas só, combinação de isotônicas e iniciação rítmica na atividade e treinamento funcional, onde as idosas faziam atividades que envolvessem o sentar e levantar em treino. Levantar e entregar algo, levantar e pendurar uma toalha no varal, etc. E o grupo controle, ele ia ao ambiente, o trabalho foi todo desenvolvido num clube da minha cidade, e era um grupo de idosas que foram triadas frente ao grupo de idosas do município e tal. Então, para cortar o viés de que elas eram atendidas em grupo e tinha aquela socialização, o 4º grupo controle ia para o mesmo ambiente, então elas se deslocavam na mesma situação e, em vez de fazer atividade física, elas tinham aulas sobre envelhecimento. Então, era osteoporose, nutrição, etc., confraternizavam com as outras, mas não faziam exercícios, né? E
E os resultados foram bastante satisfatórios em relação a treinamento funcional e PNF comparado ao fortalecimento tradicional, que já era muito proposto, e ao grupo controle. Então, assim, eu acho, e eu não usei ferramentas de alto custo, eu acho que tem caminhos, né? A gente sabendo exatamente como, e eu lembro como para mim foi difícil na hora de padronizar, pensar no protocolo, né? Aí a gente logo de cara pensa assim, tentando usar toda a filosofia, todos os princípios e tal, aí você seleciona 7, 8 atividades, o que é inviável. Daí você vai podando aquilo, eu fiz 2 pilotos para chegar à conclusão que eu tinha que selecionar 2 atividades muito bem feitinhas, com vários terapeutas, tentando cortar a maioria, né, das possibilidades de viés que fossem viáveis. E assim, eu acho que é possível, com grupos, né, com ajudas, com pessoas que trabalham fortemente com isso, nos guiando, eu acho que é muito possível. Então, assim, falando de uma experiência minha, né, pessoal. Profiana, Posso comentar só uma coisa que eu claro, reparei aqui? claro. Eu acho que é isso mesmo assim que a Mônica está falando, né? A gente está falando de um projeto desenvolvido por alguém que é certificado internacional, que está dentro da estrutura do conceito e tudo mais. Então, eu não esperaria menos, né, Mônica, que você fosse pensar, fazer esse polimento para chegar nessa coisa das atividades e tudo mais. Mas eu tenho quase certeza de que mesmo quando você fez o seu levantamento bibliográfico, você não tinha isso disponível nos artigos que estavam publicados. E acho que é um pouco isso que a gente está levantando, essa preocupação ainda não está tão clara na literatura, principalmente da ortopedia, ou da Com certeza. né? Então, assim, essa é uma coisa que é um baita aprimoramento. Então, o seu trabalho, ele é diferenciado. Por isso que eu comentei da coisa da revisão de escopo. Uma revisão de escopo vai deixar claro quantos foram os estudos que tiveram esse tipo de preocupação no desenho do desfecho final, do resultado final do trabalho. E aí eu queria comentar uma coisa que é incrível, né? Porque você entra lá na PubMed e vê o gráfico de publicações. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz questão de olhar por anos. Até 1998, no ano de 1998, nós tivemos 55 artigos publicados com qualquer um desses descritores. Facilitação neuromuscular, propriocepção e neuromuscular ou CABAT, só 55 artigos no ano todo. Aí você fala, nossa, Ana, mas só 55 artigos? Aí, quando a gente pula para 2000, esse número já mais que dobra. Ele passa para 113 artigos. No ano passado, foram quase 400 artigos publicados. Uau. 396. No ano de 2022, que ainda não acabou, nós já temos 225 artigos publicados. Então, para vocês terem uma ideia de como essa produção está crescendo. E como eu disse, está aparecendo coisas da neuro, mas está aparecendo respira e ortopedia muito forte, porque o povo da ortopedia está um pouco, vamos dizer assim, mais adiantado na questão dos desenhos randomizados, controlados. Mas eu vou falar da minha experiência no primeiro módulo. Eu, como uma fisioterapeuta nativa da área da musculoesquelética, da ortopedia, eu penso a abordagem positiva muitíssimo diferente daquilo que eu vi no conceito. Né? O físio da ortopedia, da musculoesquelética, a gente faz uma relação de deficiências e porque, em geral, na ortopedia, essas deficiências podem ser revertidas, reabilitadas, a nossa mentalidade é identificá-las o mais rápido possível e sair para o trabalho para resolver. Na neuro, eu acho que por conta da ideia de que você vai começar a trabalhar, por exemplo, com um grande lesado, um lesado medular, você tem que identificar o que essa pessoa tem para ela poder fazer transferência, para ela poder
voltar a fazer o mínimo de atividades de forma autônoma. Então, vocês relacionam primeiro o que está preservado, e aí começam a pensar a partir daí como abordar. Então, eu fico imaginando que mesmo esses 225 artigos, dos quais a gente tem uma quantidade significativa de ortopedia e neuro, o povo do Ortop não pensa PNF como vocês, da neuro. Ou o pessoal da neuro, ou alguém que fez o conceito bem certinho, sabe? Essa é uma primeira impressão que me bate, assim. Eu não tenho certeza. É um achismo, mas eu acredito que a gente precisava olhar esses artigos, porque eu acho que eles não têm a cara do que hoje é o divulgado pelo conceito internacional, né? Você sabe, desculpa, eu preciso falar alguma coisa que eu acho que essa conversa, ouvindo vocês duas, gera a inquietude que a gente espera dentro de uma conversa dessas, né? Então, vamos pensar, prof, que acaba surgindo, então, ideia de intervenção e nosso papel todo, né, nós que vivemos há mais tempo com o conceito em si, com a formação de pessoas, é levantar hipóteses clínicas a serem investigadas. Eu acho que essa é uma grande contribuição nossa. Você vê a possibilidade de a gente pensar, então, dentro desse contexto que você está falando, abordagem positiva, com uma coisa, um fator que chamou a atenção de uma pessoa, de uma pesquisadora experiente, a gente pode comparar dois tipos de abordagens nos pacientes ortopédicos. Então, vamos pensar em um grupo, começar com a abordagem positiva, tratando aquilo que o corpo tem de bom para chegar naquilo que o paciente não tem de forte, né, que seria o tratamento indireto. E a gente comparar o que existe de tradicional. Então, isso é um passo muito importante quando a gente fala de controle motor. E isso seria um passo muito importante para trazer, principalmente para o pessoal que trabalha na orto, mas também para o pessoal da neuro, a importância dessa parte da filosofia do PNF que a gente considera uma das mais importantes, né? E quem sabe essa seja já uma hipótese que já fica aqui para sugestão, né, de quem está escutando a gente, dentro dos seus grupos de pesquisa, para pensar tocar adiante. Eu queria ouvir vocês duas. Eu queria ouvir a Silvia também, é importante. Deixar a Mônica falar um pouco. Pegando esse gancho que a Ana Maria falou, eu acho que uma coisa que você vai sentir, Ana Maria, é que a gente percebe nos cursos, a filosofia é muito encantadora. E quando a gente recebe a filosofia no módulo 1, a gente fica muito fascinado e aí a gente olha uma demonstração do instrutor e a gente está envolvido naquilo com uma profundidade enorme e dá assim aquela mobilização interna, meu Deus, eu quero fazer igual e saber como é que vai funcionar diferente do que eu fazia antes. Mas eu vou te dizer que você vai passar por uma experiência que todos os alunos passam no segundo módulo, que por mais imbuída que você esteja da filosofia e dos princípios filosóficos, nos primeiros atendimentos, ou principalmente no primeiro atendimento, você tem todos os princípios filosóficos, mas você vai para o tratamento direto. E aí a gente diz assim, cadê a abordagem positiva? E aí, na prática, que isso vai... Ué, mas eu achei que estivesse fazendo abordagem positiva, mas não tá. Você já foi direto lá no ombro problemático. E aí, como é que eu uso as partes mais positivas para levar aquele ombro para algum acionamento, talvez isométrico, num bom alinhamento biomecânico, por irradiação, por qualquer outra coisa. Então, isso eu acho que é uma questão também que começa a surgir de fato no módulo 2, quando você vai ter a oportunidade de atender sob supervisão, e aí você vai perceber, nossa, a abordagem positiva ainda é algo além até do que eu imaginei na teoria. Eu tenho, assim, a possibilidade do uso da abordagem positiva é tão amplo, e assim, as surpresas que a gente tem, na ortopedia principalmente, se você puder fazer uma avaliação quantitativa, estrutural,
no início do seu atendimento, não estou nem falando de nível de atividade, estou falando de nível de função, né, estrutura. Você faz uma avaliação quantitativa, bem palpável, e faz 60%, 70% do seu atendimento só com abordagem positiva, sem ter ido direto ao ponto ainda, e reavalia e você ganha 50% do seu resultado. E aí começam os questionamentos, né? Bom, se eu fosse direto, o que o Leandro acabou de dizer. E se eu fosse direto, mesmo com PNF? Não, não vou usar a abordagem indireta e vou direto, vou no ganho de ADM com manter relaxar e não vou fazer nada indireto. Então, isso a gente não tem palpável, mas com a experiência clínica, a gente tem diversas suposições que geram dúvidas para a pesquisa, né? Dos efeitos da abordagem positiva pura, assim mesmo. E dizer, não, eu quero saber o quanto que foi da abordagem positiva desse resultado. E na ortopedia... Desculpa, pode terminar. Nada. E na ortopedia isso fica muito claro, assim, o quanto que, às vezes, pela prática clínica, você chega a uma conclusão, dependendo do perfil do paciente, a gente, pelo feeling mesmo do atendimento, da quantidade de pessoas que a gente já atendeu, dizer assim, isso aqui eu vou ficar 90% na abordagem direta. E o meu feeling me diz que se eu for no direto agora, ele não vai responder tão bem. E é muita coisa, é inacreditável. Então, eu vou até aproveitar, porque um dos aspectos que me chamou a atenção foi a questão da abordagem positiva. Eu fiquei muito... A experiência foi muito marcante para mim, porque o nosso laboratório tem trabalhado com vários aspectos psicossociais associados à dor crônica no ombro. Então, a gente já tem um movimento um pouco diferente com relação a essa abordagem tão exclusivamente local e biomecânica. E principalmente para dor de ombro atraumática, a coisa do exercício geral ter o mesmo efeito que o exercício local já está muito claro na literatura. Então, várias dessas coisas me chamaram a atenção, mas é que eu vi um alinhamento diferente. É bem isso que você está falando, né? Que eu fiquei encantada mesmo, tem outro nome para isso. Agora, tem outras coisas importantes. Por exemplo, a questão da teoria de controle motor. E foi uma grata surpresa para mim, quando eu cheguei para o curso, e até vou falar porque o Renato está aí, eu vi ele entrar, que vocês já trouxeram a abordagem de sistemas dinâmicos para dentro do conceito, que faz todo sentido, faz muito sentido. E é engraçado como antes a gente não tinha uma teoria com esse nome, a gente não conhecia exatamente o que estava fazendo, mas tem tudo a ver desde o princípio, desde quando chamava CABAT. Então, assim, uma coisa é a abordagem positiva, a outra ainda é a questão de controle motor pensando em sistemas dinâmicos. A maior parte das pessoas, ou dos estudos que eu vi de ombro, que incluem PNF, tá? E vou colocar uma bolinha fechada, não sei se o povo lembra, né? Na matemática, quando a gente inclui algo no conjunto, a gente faz uma bolinha fechada. Vou botar uma bolinha fechada em mim, porque nós acabamos de publicar um RCT de controle de escápula, de exercício focado na escápula, e a gente tem diagonal de escápula no protocolo. Em momento nenhum, isso foi pensado dentro de um contexto de tarefa ou de qualquer restrição. Foi pensado exclusivamente essa abordagem estrutural e local. Vamos fazer com foco em ganhar força e coordenação na musculatura periescapular. Então, de novo, quem estiver aí atrás de uma tremenda ideia de publicação, uma revisão de escopo de literatura para ver se esses princípios estão sendo respeitados nos artigos, muito provavelmente vai identificar que isso nem é mencionado. Que as pessoas estão fazendo uso das diagonais dentro dos membros, no máximo pensando ali localmente, né? Aí outra coisa que eu queria dizer é que eu já saí do curso, Mônica, com a minha cabeça fervendo. Porque eu hoje, e aí hoje, fazendo esse levantamento para conversar com vocês, eu encontrei uma revisão sistemática de
facilitação neuromuscular proprioceptiva para capsulite adesiva, porque foi a primeira coisa que eu pensei. A cápsula está irritada, a gente não pode ficar abordando direto glinumerais, vamos usar uma estratégia positiva usando padrões de cintura pélvica, né, para irradiar para o membro superior. Mas o povo não só já pensou, como já tem até revisão sistemática. E aí, outra ideia que eu tinha tido durante esses dias foi que, no curso, se a gente pegar uma fratura, pós-fratura de terço proximal de úmero, as pessoas ficam em tipó, imobilizadas, 4 semanas. E aí, a tipóia, ela é retirada durante o processo de reabilitação, quando esse paciente é liberado depois de 4 semanas para nós. E várias coisas estão impedidas, né? Flexão está impedido, rotação externa está impedida logo no início. Eu pensei, se a gente tiver um RCT com uma abordagem protocolo tradicional, acabei também de publicar aí junto com mais uns alunos um protocolo de reabilitação de fratura totalmente conservador ou com osteossíntese. A gente acabou de publicar num livro da Abrafito. Mas e se a gente começar a incluir logo que esse paciente chega, essas técnicas de irradiação via pelve para a cintura escapular do lado que tem a fratura e fizer uma estatística que chama curva de sobrevivência, que é o tempo para alta. Então, quem vai sair de alta primeiro? Quem vai ter melhores resultados primeiro? A gente pode, inclusive, colocar um limiar, um corte, ou então estabelecer uma tarefa funcional e ver quem atinge essa tarefa funcional de maneira satisfatória mais cedo. Se é o grupo que está recebendo o protocolo tradicional ou se é um grupo que está sendo estimulado ao mesmo tempo com abordagens positivas vindo de irradiação da pelve para o membro superior. Então já estou com a minha cabeça fervendo. Sensacional. Tá mutado ainda. Ele tá mudo? Tá, eu não estou te ouvindo, Leandro. Agora sim, eu não queria, eu mutei para não ter... Ah, tá bom. Pegando o som. Você não emudece muito tempo, não, senão a gente fala até amanhã. Olha, do jeito que a gente tá, eu fico, não tem problema. Vocês me convidem, papo do jeito que tá bom, eu vou longe com vocês. Eu acho que o pessoal também compartilha da minha opinião. Mônica, a importância que é ouvir alguém falar sobre ciência, porque a gente pensa muito nisso, né? E a gente fala também, dentro da Associação Internacional, que o PNF ele deixou de ser um método e virou um conceito, porque... E aí a Mônica pode trazer também, que ela entende muito mais disso do que eu. Lá no início do conceito PNF, a gente começou, né, na época de Herman Cabot, Magnott, usando a ciência que existia na década de 40, 50. Durante um tempo, o PNF foi um método, mas hoje em dia ele é um conceito. E a gente debate muito isso, que o futuro do nosso conceito PNF está na ciência, está na investigação, está em produzir ensaios clínicos para que a gente possa permitir daqui a pouco a gente verificar o que é feito no PNF, por exemplo, no idoso frágil, né, que é aquilo que eu trabalho no meu doutorado. E aí eu fico surpreso quando a gente vai para a literatura e encontra abordagens baseadas nas estruturas, né? Estruturas e funções corporais, e aquilo que é mais significativo, que são as atividades, a gente não consegue achar muita coisa de peso por aí. E aí, Mônica, o que tu acha a respeito disso? PNF no futuro tem que estar indissociado à ciência, a gente sabe. Fala um pouquinho da onde a gente começou, né? Mas também você como presidente da nossa associação internacional, diz um pouco o que você vê dentro, né, desse círculo que a gente vive a respeito da importância e também fala para a gente do incentivo para a ciência dentro do PNF. Eu acho que isso é meio geral, né, Leandro? Se a gente pensar como era a pesquisa há 30 anos atrás,
sabe? Pesquisa em reabilitação, isso que eu quero dizer. Uma das grandes diferenças do conceito PNF para outras abordagens cinesioterapêuticas, para algumas outras, né? É ter partido do conhecimento científico da época, né? Então, assim, as bases neurofisiológicas, biomecânicas e anatômicas que começaram tudo isso eram muito fortes, né? Então, assim, quando a gente vê aquele vídeo comemorativo dos 60 anos do Instituto Kaiser, a médica que ainda trabalha no centro, ela dizia os benefícios, os resultados fantásticos que Dr. Cabot e Magnot atingiam na década de 50, nós continuamos atingindo até hoje. Então, assim, é uma questão de atualização e de estimulação, porque é a mesma história da CIF. A CIF não existia e a abordagem funcional dentro da abordagem PNF foi desde sempre. E uma das questões que eu penso, pensando muito em estrutura, existe um equívoco enorme quando as pessoas pensam, quando muita gente que conhece pouco de PNF e pensa numa ideia Cabot e fala assim, lá na época do método Cabot eram só diagonais, isso é a maior mentira do século. Isso é uma abordagem que surgiu nos Estados Unidos, que é um país que tem uma cultura totalmente diferente da cultura latina, que os filhos saem de casa cedo para estudar, não voltam para as suas casas para cuidar dos seus pais, e isso é absolutamente cultural. Então, o perfil da onde tem o centro-mãe nosso é o paciente que vai para lá para ficar internado 2, 3 semanas. E ele tem que voltar para casa para ser independente. Então, dizia assim, na época dos primórdios de PNF, só se fazia padrão, não se pensava em atividade de participação. Essa é a maior mentira de todas. Isso é mentira. Porque a cultura americana, o foco é o paciente volta para ficar sozinho e, de repente, ou ele vai para um nursing home, ou ele vai para um hospital de longa permanência, ou quem ajuda ele a colocar a comida no micro-ondas é o vizinho que é amigo. E ele tem que ser independente no seu ambiente. Então, assim, fazia muitos padrões, porque era o início da abordagem, os primeiros pacientes eram sequelados de poliomielite e talvez os primeiros traumatizados de guerra e com sequela de esclerose múltipla, mais neurológicos, mas tinham muitos ortopédicos também no pós-guerra, né? Então, assim, tem um monte de mitos. Eu acho que uma das coisas que faz as pessoas que não conhecem o conceito direito pensar que antigamente era só padrão é porque leva-se um tempo gigante dentro do conceito para ensinar padrões, porque eles são muito detalhados, né? Tem muitas minúcias. Então, pensando no módulo 1 e 2, a gente leva um tempo razoável ensinando padrões. Se a pessoa não se especializa, não continua estudando, pode ficar aquela ideia perdida de que o grande boom de PNF é padrão, e não é, né? A gente sabe que não é. Então, hoje, principalmente a CIF nos ajudou a colocar isso e até ajudar a localizar as abordagens com seus objetivos no nível de pesquisa. Porque quanto que a CIF contribui para as pesquisas hoje? Né? Então, hoje, se a gente pensar, a gente usar a CIF como base para desenvolver uma pesquisa de qualidade que seja focada em atividade de participação, é muito mais fácil. Né? E o quanto que isso universalizou a nomenclatura. Então, eu acho que a gente está super no caminho. A gente precisa de mais Ana Marias no nosso grupo. Pessoas que saibam fazer isso com excelência para que a gente possa botar para frente. Eu acho que é isso. Tá mudo, tá mudo. Gente por aí, hein? Já tá convidada, total. Pode deixar, pode deixar. Ó, Na verdade, aqui já, ó. na verdade, uma das coisas, né, que me fez também aproveitar essa oportunidade de fazer o conceito aqui em Ribeirão Preto é porque o Ramon, que foi meu aluno de mestrado, tem muita vontade de fazer o doutorado. E eu falei assim, bem, não dá para orientar esse menino sem entender do que ele vai fazer. Aí eu
Eu sei que ele ainda vai demorar um tanto de tempo. Olha lá, ó. Vai ser o módulo 2, projeto montado. Eu sei que ainda vai demorar um pouco de tempo para ele poder efetivamente se matricular. E essa é uma coisa muito interessante que eu quero aproveitar para conversar com quem está ouvindo a gente. Porque tem várias coisas que, como o Paulo mencionou aqui no chat, né, são telefones sem fio. E eu não sei se as pessoas têm noção, mas entre a decisão de se fazer um estudo randomizado controlado, nos moldes do que é a pesquisa no Brasil hoje, o tempo entre decidir fazer isso e conseguir publicar um artigo, isso varia de 4 a 6 anos. Então, hoje, se eu receber o Ramon no laboratório para ele matricular e ele começar efetivamente a pesquisa, a gente vai levar entre 4 e 6 anos para ele publicar esses dados. Porque a gente não tem, de forma geral, não é uma coisa disseminada no Brasil, centros de pesquisa, em que as pessoas vão exclusivamente para pesquisar. Quando um menino feito Ramon, que se interessa por PNF, quer fazer uma pesquisa porque quer respostas, quer dar um curso, né, e quer falar de algo que está lá provado cientificamente, essa pessoa normalmente está dentro de um processo de formação, ou está fazendo um mestrado, ou está fazendo um doutorado. Então tem matéria para cumprir, mesmo que queira terminar rápido, não termina. O nosso comitê de ética hoje em dia, ele tem, por força do governo federal, da organização, né, da plataforma Brasil, lá tem pessoas por trás da plataforma Brasil, e essas pessoas, elas colocaram que os nossos comitês de éticas locais têm que serem mais ágeis, mas a gente conhece muita gente que ficou com o projeto em avaliação ética por mais de um ano. Na época que eu fiz iniciação científica, que eu fiz meu TCC, acontecia isso com a gente. A gente ficava um ano esperando o comitê de ética decidir. Então, eu acho que a gente avançou muito, vem avançando muito, mas a gente tem questões que estão para além da nossa vontade de resolver, que é, por exemplo, tem um tempo, a pesquisa leva um tempo para as coisas acontecerem. E é lógico, eu falei de números, e ter números também não quer dizer que tem qualidade, necessariamente, mas quando aumenta o volume, começam a aparecer as coisas de melhor qualidade. E nesse sentido, eu acredito que tem muito espaço para fazer pesquisa de boa qualidade. Uma coisa que as pessoas falam, mas se a gente vai pegar um paciente, vai ver as necessidades individuais, atividade de participação, a gente vai ter um grupo muito heterogêneo. Tem desenho de pesquisa para isso. A gente tem desenho de pesquisa para fazer um estudo em que diferentes objetivos finais vão ser o foco daquele tratamento. A gente vai ter que discutir isso, vai ter que fazer as considerações do efeito de escolher abordagens diferentes. A gente vai ter que controlar volume de treinamento, vai ter que controlar fatores de socialização, como a Mônica comentou que fez, mas tem uma solução estratégica de pesquisa para resolver isso. Eu acho tão engraçado, né, que as pessoas falam assim, mas não tem evidência científica. Tem gente fazendo roda de ombro até hoje. Não tem evidência científica nenhuma disso. Outro dia tinha uma foto de uma moça super feliz porque a prefeitura tinha comprado uma roda de ombro e a notícia do site da prefeitura é que tinha chegado uma roda de ombro no serviço, era 2016. E aí você vai me falar que você não tem evidência científica para fazer exercício? Né? Porque PNF é cinesterapia, é exercício. Então, assim, tem umas coisas que a gente também, lógico, a gente quer testar, quer ter a melhor evidência científica, isso leva um tempo inclusive de amadurecimento. Isso que a Mônica falou, a gente está se apropriando da pesquisa no Brasil. A gente não pode esquecer, outro dia mesmo a gente não tinha programas de pós-graduação em fisioterapia no país. Nós somos, comparado com outros países, um país que produz muita pesquisa específica da fisioterapia, feita por fisioterapeutas, dentro de uma realidade nacional que é muito diferente de outros países. Outro dia, e já vou concluir,
Outro dia eu estava falando com um canadense, a gente está fazendo um projeto junto. Ele falou assim, mas quanto tempo o paciente vai ficar na clínica com vocês? Eu falei assim, a gente faz sessões de 1 hora. Ele, 1 hora? Eu falei assim, porque... Não, que a gente atende 20 minutos. E eu fiquei pensando, né? Pensa os nossos pacientes sendo atendidos por 20 minutos. Eles iam ficar estarrecidos. Então, até essas coisas, né, para a gente refletir o quanto que as abordagens, por mais parecido, por mais que o conceito esteja, o quanto que tem as adaptações culturais próprias dos países. Então, eu vejo com olhos muito bons e com uma boa perspectiva de que a produção nacional, com pessoas interessadas, será de altíssima qualidade. Só que leva tempo e a gente não pode apressar as coisas. E, prof, vale a pena dizer, Ana Maria, que nós estamos à disposição para ajudar de qual forma for necessária, com a revisão do artigo antes de publicar, ou mesmo, o mais importante, antes de fazer o projeto, durante a feição do projeto. Nós estamos à disposição para, quem sabe, alinhar questões que são importantes e que não estão sendo consideradas, que nem você disse, que são a filosofia do conceito. Então, olhar se existe aplicação da abordagem positiva para a gente, na hora de formatar um projeto, é um passo que nós estamos super acostumados a planejar isso no consultório, e para planejar isso dentro da nossa visão não é difícil. Então, a gente está à disposição para poder... Isso é muito bom. Mônica, quer concluir, Mônica? Eu quero... Sobre esse tema, é disso que você está falando, ou você quer que eu mude de assunto? Fica à vontade, você é a nossa rainha. Olha, que fofinho aí. Não, eu vou mudar total de assunto agora, né? Porque já são 9 e tal, né? Nossa, já passaram 40 9h15. Já. só. Então eu preciso mudar de assunto, não é isso? Mude. A live vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva no Instagram. E quem, por favor, que está aí escutando a gente, não segue a Mônica, não segue a professora Siriane, por gentileza. Siga-os todos. Olha só, não, eu vou falar bem rapidinho, porque quem está aqui já deve estar meio cansado por conta do horário, mas eu preciso aproveitar a oportunidade para falar do nosso congresso online. Então, assim, todas as crises geram frutos, né? E não sei, para quem não sabe, a nossa associação internacional, ela começou em 1990 e uma coisa muito rara é um grupo de pessoas que se encontram anualmente no mês de outubro, presencialmente, desde 1990. Isso é uma coisa muito rara para associações internacionais, né? E a gente sempre se encontrou todos os anos em algum lugar do mundo, né, onde há instrutores e etc. De 4 em 4 anos a gente vai a Vallejo, nos Estados Unidos, que é esse nosso centro-mãe. E aí, quando chegou a pandemia, foi um susto, assim, a gente falou, como assim a gente não vai se encontrar? O nosso encontro anual não vai acontecer, e aí foi uma coisa súbita que a crise trouxe para nós, foi o Congresso Online. E, grata surpresa para nós, né, Leandro? A gente conversou sobre isso lá atrás, em 2020. Foi tudo meio corrido, porque a gente ficou achando que a pandemia ia acabar rápido, né, e ela não acabou. E nós tivemos que montar o nosso primeiro congresso online em 2020 com uma rapidez, assim, enorme. E a nossa expectativa era assim, de repente nós vamos ter 500 participantes nesse congresso e está super de bom tamanho e tal. E qual não foi a nossa surpresa em 2020? A gente teve 5.000 inscritos, de 54 países diferentes. Então foi uma coisa muito sensacional, a gente ficou muito feliz com essa história. E daí passou uma ideia de que eu acho que a gente, mesmo voltando aos presenciais, como vai acontecer esse ano, né, a gente vai permanecer com um congresso online e um presencial. E esse online tem todo um perfil um pouco diferente, né?
inclusive o desse ano também, são congressos gratuitos, onde há sempre 5 palestras que ficam gravadas e são liberadas dia a dia, de segunda a sexta, e vai começar no dia 12 de setembro, então as inscrições já começaram ontem. Quem quiser se registrar, ipnfaonline.com. Se você puder botar aí, isso, Leandro, para mim, ipnfaonline.com. Você se registra e daí você vai receber as palestras logo que elas forem liberadas. Esse ano nós temos 5 palestras. A primeira é sempre de um tema das nossas fundações, das nossas bases. Então, a primeira palestra é do nosso querido instrutor alemão Carsten Schaefer. Ele vai falar sobre aprendizagem motora e PNF, que é um dos temas da nossa filosofia super importante. No segundo dia, Carsten é instrutor sênior, né? Esse ano é o Congresso Online dos Instrutores Sêniores. No segundo dia, a gente tem Marcel Gebelas, que é outro instrutor sênior alemão também, que vai falar sobre marcha. Ele vai fazer a primeira palestra de marcha, os conceitos básicos, passo a passo, do uso de marcha com PNF. No terceiro dia, a gente tem Fritz e Ula. O Fritz é um instrutor sênior e a Ula é uma instrutora avançada, ambos da Suíça. Eles vão falar sobre doença de Parkinson, as ferramentas de tratamento com PNF. Nós vamos ter também, qual é a nossa quarta palestra? Vamos lembrar. Bom, a quinta é Benedict. Benedict é nosso instrutor sênior que também vai falar. Ele, no ano passado, houve uma demanda bastante grande sobre o uso de PNF em pacientes espásticos. Então, Benedict vai falar de espasticidade, né, do uso de PNF em espasticidade. E a nossa quarta palestra, a de quinta, é do nosso Centro Mãe, super importante, a palestra de Valerro. E Valerro vai focar um tratamento relevante pós-Covid. Eles vão falar do uso de PNF facilitando respiração e mobilidade de tronco. Então, foi um tema também com uma demanda bastante alta no ano passado, no último congresso online. Então, assim, convido todo mundo. O nosso primeiro congresso de 2020, não houve tempo hábil para a gente fazer legenda, porque foi muito em cima da hora. Mas no ano passado nós tivemos as nossas palestras legendadas em português, japonês, coreano. Esse ano a gente tem as palestras legendadas em português, japonês e espanhol. Então, assim, para nós do Brasil é super importante estar falando isso aqui, porque muita gente acha que cria uma barreira, a palestra ser em inglês. Então, eu fiz todas as legendas com todo carinho e amor. E eu espero que vocês gostem. Eu sei que isso facilita muito o entendimento. Então, assim, é isso, gente. A maioria das palestras de 2020 e 2021 continuam disponíveis no nosso canal no YouTube, então vocês podem já ter uma ideia de como é que funcionam essas aulas. E aí eu espero que vocês se mobilizem para se inscrever e fale para os seus amigos, porque vocês vão gostar. É isso. Professora Ana Maria, dá um orgulho ver essa mulher falando, né? E ela foi a pessoa, sem dúvida, que mais fez a respeito do conceito PNF nesse país. Então, ela merece nosso agradecimento pela presença de todos os PNF, e não só então, estar conectado com as então, desde sempre. Te agradeço, Leandro. Também quero agradecer muito e dizer que estou ansiosa para chegar já dia 5 e a gente poder começar de novo aqui. Que legal. Bom, gente, muito obrigado, né? Que nem eu disse antes de receber
professora Ana Maria e a professora Mônica. Esse momento aqui é pesado demais, né? Para de falar assim que eu vou achar que eu tô gordinha. Para mim é uma honra. Quero eu chegar a ter algo para a gente vai aprender com os amigos. Gente, vai encerrando para Um beijo. mais. Só para o pessoal que eu vou dar uma sequência de lives ainda, tá? Eu na segunda-feira vou estar com o Rogério. Lá o Rogério do Neurofuncional vai estar falando sobre PNF na carreira e outros assuntos. Mônica também vai fazer, nós vamos fazer uma live com o Rogério também na semana que vem, na hora do meio-dia, só para falar do congresso online, né? Na quinta-feira ao meio-dia. Depois eu vou divulgar com mais propriedade, com mais calma, todos esses nossos eventos. E aí, na semana que vem, a gente tem um outro evento também, no dia 8, na quinta-feira, às 20 horas, para falar sobre reabilitação clínica funcional, né? A abordagem funcional, que é um dos temas do nosso conceito PNF. Então, meninas, mais uma vez, obrigado de coração. Espero realmente que esse momento esteja aí contribuindo para a nossa profissão. Um beijo. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Beijo. Te adorei, Ana. Eu não vejo a hora da gente se encontrar. Vou aí. Vamos combinar, tá? Um beijo. Outro. Gente.